Eu nunca imaginei que uma noite de novembro mudaria minha vida para sempre. Meu nome é Helena Rossetti, tenho 43 anos e moro em um pequeno apartamento em Milão. Durante 5 anos, minha vida foi marcada por uma fadiga constante e uma dor que me impedia de respirar. Os médicos chamavam minha doença de lúpus eritematoso sistêmico, um distúrbio autoimune que transformou meu próprio corpo em um campo de batalha. Tudo começou quando eu tinha 38 anos. Eu dava aulas de literatura no ensino médio e gostava de caminhar pelo centro de Milão, visitar igrejas e tomar café com amigos. Aos poucos, no entanto, começaram a surgir cansaço extremo, dores nas articulações e dificuldade para segurar uma caneta. Após meses de exames, veio o diagnóstico: lúpus, 2 anos de terapias, medicamentos e consultas ensinaram-me como meu corpo podia ser imprevisível. Eventualmente, tive de parar de lecionar. Simplesmente não conseguia mais ficar em pé ou me concentrar para orientar meus alunos. Foi então que redescobri a oração. Lembrei-me da minha avó, que havia morrido quando eu tinha 16 anos. Ela sempre rezava o terço antes de dormir, segurando o rosário entre os dedos, olhos fechados, sussurrando cada palavra. Procurei aquele terço em uma gaveta cheia de lembranças e comecei a rezar. No início, esqueci as palavras, mas com guias e vídeos, aprendi os mistérios e o ritmo do rosário. Todas as noites, sentada na cama, encontrava um momento de paz. A dor continuava, mas durante aqueles minutos eu conseguia olhar além dela. Minha devoção cresceu. E com ela, a esperança. Pedi a Maria que intercedesse por mim e levasse minhas orações a seu filho. Nos dias mais escuros, quando os remédios pareciam inúteis e o futuro parecia sem limites, o rosário tornou-se minha âncora, acalmando minha alma mesmo quando o corpo continuava a sofrer. Foi nessa época que ouvi falar pela primeira vez de Carlo Acutis, através de uma publicação em um grupo de orações no Facebook. Sua história me inspirou e marcou o começo de algo que mudaria minha vida para sempre. Por curiosidade, cliquei em um link e fiquei fascinada. Era a história de Carlo Acutis, um menino de 15 anos que morreu de leucemia em 2006. Levava uma vida normal, gostava de computadores e videogames, mas sua verdadeira paixão era a Eucaristia e o rosário, que ele chamava de escada para o céu. Essa ideia tocou meu coração. No 5º ano da doença, a situação piorou. Mal conseguia sair de casa e precisava de ajuda até para as coisas mais simples. Minha irmã Rosa vinha todos os dias cuidar de mim. Os médicos haviam tentado um novo tratamento, mas após 6 meses não funcionou. Senti que minha vida havia chegado a um limite menos, mas não parei de rezar. O rosário se tornou meu refúgio. Rezava-o 2 vezes por dia, meditando em cada mistério, tentando caminhar com Maria em sua jornada e pedindo a Carlo que intercedesse por mim. Eu não sabia se funcionaria, mas continuei insistindo, como o Evangelho ensina. No dia 20 de novembro, uma noite fria e chuvosa, sentei-me na cama com o terço entre as mãos. Naquela noite, decidi rezar os mistérios luminosos. Comecei beijando o crucifixo e recitando o credo, sentindo que cada palavra levava minha fé, minha esperança e meu cansaço a Deus. Ao anunciar o primeiro mistério, o batismo de Jesus, imaginei a cena: o Jordão, João batizando, os céus se abrindo e a voz do Pai dizendo: "Este é o meu filho amado." Cada Ave Maria era um passo dentro dessa cena, uma tentativa de estar presente e viver aquele momento. Passei pelas contas do meu terço, uma a uma, enquanto meditava o segundo mistério, menos as bodas de Caná. Pensei em como Maria acreditou no impossível e viu a oportunidade da mudança. 6 jarras de água transformadas no melhor vinho, um milagre de abundância e alegria. Desejei que algo assim acontecesse em minha vida, menos que minha dor se transformasse em esperança. Então veio o terceiro mistério, menos a proclamação do reino de Deus. O convite à conversão. Enquanto recitava as Ave-Marias, algo mudou no quarto. O ar parecia mais denso, mais vivo, como se respirasse comigo. Abri os olhos por um instante. Menos nada era visível. Fechei-os novamente
e continuei rezando, sentindo meu coração bater com força. Um calor suave começou a preencher meu peito, doce e envolvente, como um abraço vindo de dentro, diferente de qualquer febre ou dor que eu conhecesse. Minha atenção se dividia entre a oração e aquela sensação crescente. Então vi uma luz dourada diante de mim, menos quente, pulsante, suspensa a poucos metros da cama, como se respirasse. Não feria meus olhos. Era agradável, quase reconfortante. Parei de recitar, ainda segurando o terço, atônita. Meu primeiro pensamento foi racional, quase divertido. Estou tendo uma alucinação. Deve ser o remédio, o cansaço. Mas aquela luz era real demais, vívida demais para ser imaginação. Da luz, uma figura começou a surgir lentamente e tomou forma com nitidez. Era um rapaz de cerca de 15 ou 16 anos, cabelos castanhos longos e encaracolados, vestindo jeans e um moletom vermelho. Parecia um garoto comum, menos como qualquer um que se vê nas ruas. Menos, mas seus olhos e seu sorriso irradiavam algo extraordinário. Era como se fosse feito de luz e carne ao mesmo tempo. Ele falou com uma voz jovem, clara, cheia de vida. Não perguntou se eu tinha medo, nem pediu permissão. Simplesmente disse meu nome, como se sempre me conhecesse, como se fôssemos velhos amigos reencontrados. Meu coração disparou. Senti o sangue pulsar nas têmporas e minhas mãos tremerem sobre o terço. Eu mal conseguia compreender como ele sabia meu nome. Nunca o havia visto pessoalmente, menos apenas fotos na internet, imagens modestas de um menino sorridente diante de um computador. E mesmo assim, eu soube com absoluta certeza. Diante de mim estava Carlo Acutis. Sim, sou eu, disse ele, com um sorriso se alargando. Aproximou-se, não andando, mas flutuando suavemente, envolto naquela luz dourada. Naquele instante, soube que algo extraordinário estava acontecendo. Não era sonho nem alucinação, era uma presença viva e palpável, enchendo o quarto de paz e maravilha. Seu olhar e sua proximidade fazia-me sentir que eu não estava sozinha, que fé e esperança podiam tocar-me de forma real. Aquela presença inesperada e silenciosa marcou um antes e um depois na minha vida. A luz dourada que o envolvia movia-se com ele quando parou ao lado da minha cama. Pude observar melhor seu rosto, olhos escuros e profundos, cheios de uma alegria serena e inesgotável. Sua simples presença transmitia uma paz indescritível, uma calma que eu jamais sentira, nem nos melhores momentos da minha vida. Era como respirar ar puro após uma longa tempestade, como ouvir uma melodia que cura por dentro. Não tenhas medo, disse ele suavemente. Até então, eu não tinha consciência do meu próprio medo, misturado ao espanto, à incredulidade e a uma emoção que me apertava a garganta. Vim porque me chamaste Helena, ressaste acreditaste. Mesmo quando doía, continuou. Senti as lágrimas subirem aos olhos. Mas eu não sou ninguém, murmurei. Sou apenas uma mulher doente, que já não sabe o que fazer. Carlo balançou a cabeça com um gesto tão simples e humano que, por um momento, esqueci o quão sobrenatural era tudo aquilo. És filha de Deus. És preciosa para Ele. Cada rosário que rezas sobe ao céu como perfume. Olhei para o terço que ainda segurava entre os dedos. O toque da madeira parecia diferente, como se estivesse brilhando. Às vezes sinto que minhas palavras são vazias, que não chegam a lugar algum, confessei. Cada Ave Maria chega ao coração de Maria, respondeu ele firmemente, e ela apresenta cada oração a Jesus. O rosário é uma escada que une o céu e a terra. Quando o rezas, não estás repetindo frases, estás caminhando com Maria pela vida de Jesus. Ele sentou-se à beira da cama. Sua proximidade não me causava medo, mas consolo. Mas eu rezei, disse, com a voz quebrada. Pedi a cura menos, e continuo igual. Os médicos não sabem mais o que fazer. As lágrimas inevitáveis escorreram pelo rosto. Carlo tomou minha mão menos, a mesma que segurava o terço. Seu toque era quente e real. Teu corpo é um templo ferido. Helena menos, mas Deus pode restaurá-lo. Crês nisso? Quero crer, sussurrei. Mas é tão difícil ter fé quando a dor nunca acaba.
Eu sei, respondeu ele. Eu também sofri. Ofereci minha dor a Cristo. E nenhum sofrimento se perdeu, o céu escuta, mesmo quando sente silêncio. Só quero ser curada, admiti sem vergonha. Quero viver, andar, fazer o que qualquer pessoa faz. Carlos sorriu. Esse desejo é bom. Deus quer tua alegria menos. E é por isso que estou aqui. Esta noite, tua oração foi ouvida. Meu coração saltou. Que quer dizer? A luz ao redor dele se intensificou. Maria ouviu cada súplica tua. Jesus decidiu tocar tua vida. Esta noite receberás um dom menos, mas esse dom pedirá algo em troca. Em troca? Perguntei em sussurro. Tua vida, não para perder, mas para dar, para testemunhar, para aproximar almas de Jesus pela Eucaristia e pelo Rosário. Aceitas? Não hesitei. Disse. Sim. E não foi um sim qualquer. Veio de um lugar profundo, como se eu falasse não apenas com a voz, mas com a alma. Carlos sorriu, e nesse sorriso havia uma alegria tão luminosa que parecia vir do próprio céu. Termina o terço, Helena, disse-me, com doçura. Reza a última Ave-Maria e deixa o reino de Deus entrar na tua vida. Olhei para o rosário. Faltavam ainda 3 contas. Respirei fundo e continuei. Ave Maria, cheia de graça. Enquanto eu rezava, Carlo ergueu as mãos como quem abençoa. A luz em torno delas começou a brilhar tanto que precisei semicerrar os olhos menos. Mas não parei de rezar. A segunda Ave-Maria, depois a terceira. E ao dizer o Amém, algo aconteceu. Um calor profundo explodiu no meu peito, bem onde sempre sentia dor. Não era um fogo que queimava, mas que curava. O calor se espalhou pelos ombros, braços e mãos. Senti um formigamento intenso. Olhei para meus dedos e vi o inchaço desaparecer diante dos meus próprios olhos. Minha pele recuperava uma cor saudável, como se a vida voltasse a ela. O quê? O que está acontecendo? Murmurei, embora no fundo já soubesse. O calor continuou se espalhando pelo corpo. Tórax, abdômen, pernas, a doença menos aquela companheira cruel que moldara minha existência por 5 anos, menos começou a desaparecer, não aos poucos, mas como se alguém tivesse arrancado de mim uma camada pesada que me aprisionava. A dor sumiu. Respirei fundo e, pela primeira vez, meus pulmões se expandiram sem opressão. Minhas mãos não tremiam mais. Minhas pernas, que mal me sustentavam havia meses, despertaram com força renovada. Dobrei os joelhos, sem rigidez, sem medo. Chorei menos, mas agora eram lágrimas de alegria. É a Eucaristia, exclamou Carlo, com emoção. É Jesus que te toca. É o mesmo que curava nos evangelhos. Ele não mudou. Eu queria responder, mas só consegui chorar. O calor alcançou meus pés, e com ele se foi aquela sensação de agulhas, a neuropatia que me torturava noite e dia. Cada sintoma desapareceu como apagado por uma mão invisível. Carlo ajorrou-se ao meu lado e tomou minhas mãos. Olha o que Deus pode fazer, Helena. Cada Ave-Maria preparou o teu milagre. Tua fé, mesmo pequena, moveu a montanha da tua doença. Eu mal conseguia falar. Não sei como agradecer. Não me agradeças, interrompeu ele. Agradece a Jesus. Eu só estou aqui para te acompanhar. Então tentei. Coloquei os pés no chão frio. Não havia tremor. Levantei-me lentamente e fiquei de pé, sozinha, firme, viva, pela primeira vez em anos. Minhas pernas estavam firmes. Senti o chão sob meus pés, como se fosse pela primeira vez em anos. Então ouvi a voz de Carlos, suave, mas cheia de força. Anda, Helena. Olha o que o Senhor fez por ti. Dei um passo. Depois, outro. E mais outro. Andei sem bengala, sem apoio, sem dor. Toquei nos móveis, na estante, na cadeira, menos como se precisasse confirmar que tudo era real. Mas era. Eu estava acordada, andando, curada, menos um milagre, diante dos meus olhos. Virei-me para Carlo, ainda envolto naquela luz dourada,
O que faço agora? Perguntei, com o coração ainda tremendo. Vive na Eucaristia, respondeu. Vai à missa, sempre que puderes. Recebe Jesus, agradece e conta. Testemunha. Faz todos saberem que os milagres não acabaram, que Jesus está vivo, que Maria intercede, que o rosário é uma verdadeira escada para o céu. Assenti, com lágrimas nos olhos. Sabia que guardaria aquela promessa por toda a vida. Carlo continuou, e quando a rotina voltar e fores tentada a esquecer, lembra-te desta noite. Lembra-te do que viste, do que sentiste. Quando precisares de força, volta ao rosário. A luz ao redor dele começou a intensificar-se, tanto que precisei cobrir os olhos. Estás indo embora? Perguntei. Triste, não queria que ele fosse. Queria continuar ouvindo. Preciso voltar, respondeu, e sua voz soou mais distante. Mas nunca estarei longe de ti. Cada vez que rezares, cada vez que receberes a Eucaristia, estarei contigo. Somos família. Céu e terra caminham juntos. Carlo, reza por mim, consegui dizer. Sempre, respondeu. Ele sorriu uma última vez menos e desapareceu. A luz se dissolveu como névoa ao amanhecer. Fiquei sozinha no quarto, ainda com um terço entre os dedos, de pé, curada. Olhei para as mãos moviás, dobrei os joelhos, andei pelo quarto, depois pelo corredor e até a cozinha. Cada movimento era natural, livre, leve. Olhei o relógio. 11:01. Tudo havia durado cerca de 45 minutos menos. Mas, para mim, fora um sopro e uma eternidade ao mesmo tempo. Pensei em ligar para minha irmã Rosa. Ia escrever para ela, mas hesitei. Como explicar aquilo em palavras humanas? Decidi esperar. Queria que ela visse com os próprios olhos. Naquela noite, não dormi. A alegria não me deixava. Rezei 2/3, caminhando pela casa, sentindo que cada ave-maria estava cheia de vida nova. Não eram mais histórias distantes, eram presença real. Ao amanhecer, olhei-me no espelho. Não era apenas meu corpo, menos meu rosto, também havia mudado. A sombra da dor havia desaparecido. Havia paz, havia luz. Era eu menos, mais livre. Às 7 horas, ouvi a chave girar na porta. Era a Rosa, como todas as manhãs. Mas dessa vez, ela não vinha cuidar de mim menos. Vinha testemunhar um milagre. Ouvi a chave girar. Depois, a porta abrir. Helena, você está acordada? Chamou do corredor. Sim, respondi, e minha voz carregava uma alegria que fez seus passos acelerarem. Ela parou ao ver a cozinha. Lá estava eu, vestida, penteando o cabelo diante de uma xícara fumegante de café que eu mesma havia preparado menos coisa que não fazia há meses. Seu espanto era visível. Aproximou-se devagar, exudando-me como quem vê um fantasma. O que aconteceu? Por que você não está doente? Perguntou. Trêmula, levantei-me sem ponto M e apoiar em nada, e a abracei com força. Por um momento ela ficou rígida, menos depois começou a tremer também. Helena, você está me assustando, disse. Isso não faz sentido. Afastei-me e olhei em seus olhos. Eu precisava conter-lhe a verdade. Contei tudo. O rosário, a presença que senti, a luz, a aparição de Carlo Acutis, suas palavras, o calor que percorreu meu corpo e a cura que aconteceu. Falei rápido, as palavras fluíam enquanto ela ouvia, os olhos arregalados, a mão sobre a boca. Houve um longo silêncio. Helena, isso é impossível, disse por fim. Doenças autoimunes não desaparecem da noite para o dia. Eu sei, respondi. É impossível menos. Mas olhe para mim. Levantei-me e fiz movimentos que não podia fazer. Havia anos. Toquei os pés, girei os ombros e o pescoço, dei pequenos pulos. Cada gesto era fluido, sem dor. Não restou nada, Rosa, disse. Toda a dor se foi. Ela me olhou com espanto e medo misturados. Precisamos ir ao médico imediatamente, disse. Ligamos para o reumatologista, Dr. Rossi, e marcamos uma consulta urgente. Quando entrei em seu consultório caminhando normalmente,
A expressão dele mudou de surpresa para incredulidade. Examinou-me, testou a mobilidade e as articulações e pediu exames completos de sangue. 2 dias depois, os resultados confirmaram o impossível. Todos os marcadores inflamatórios, anticorpos e proteínas estavam normais. Não é possível, murmurou pálido. Em 30 anos de reumatologia, nunca vi uma remissão tão completa e súbita. Clinicamente, é inexplicável. Chame de milagre, se quiser, eu disse. Ele me olhou longamente. Havia mais do que ciência naquele olhar. Se quiser chamar de milagre, não posso contradizer os fatos, reconheceu. A partir daquele dia, minha vida mudou completamente. Fui direto à basílica onde havia sido batizada. Entrei sob a luz dourada que filtrava pelos vitrais antigos. Ajoelhei-me diante do sacrário e meus joelhos tocaram o chão frio, sem dor, pela primeira vez em anos. Chorei menos, chorei de gratidão, de alegria, de amor. Agradeci pela vida que me fora devolvida, por Carlo que veio me visitar, e prometi dedicar-me a levar outros a Cristo pela Eucaristia e pelo Rosário, como ele fizera em sua curta e intensa vida. Voltei a frequentar a missa diariamente, o coração cheio de fé e assombro, lembrando-me de que o impossível pode acontecer. Acordava cedo para participar da missa das 7 horas. Receber a Eucaristia tornara-se o momento mais importante do dia. Cada comunhão me conectava àquele instante em que Carlo me falara da Eucaristia como presença real e curadora de Jesus. Também comecei a visitar lugares ligados à vida de Carlo Acutis. Fui a Assis, onde repousam seus restos, e rezei diante do túmulo, agradecendo e pedindo que continuasse intercedendo por mim e pelos que sofrem. Observei a fila de peregrinos, jovens, idosos, e entendi que Carlo tocava a vida de milhares, talvez milhões, no mundo todo. Passei a frequentar grupos de oração e encontros do Rosário. No começo era tímida, hesitante sobre como contar minha história. Até que, numa noite de dezembro, durante uma reunião na paróquia, o padre Valentino pediu que eu falasse. Com o coração acelerado, levantei-me diante de umas 50 pessoas e contei tudo: a doença, o sofrimento, a oração constante, a aparição de Carlo e o milagre da cura. Depois de um silêncio profundo, uma senhora idosa levantou-se, em lágrimas. Obrigada, disse. Meu sobrinho sofre de leucemia e eu estava perdendo a esperança. Agora sei que devo continuar rezando. A reação dela ensinou-me que os milagres são possíveis. A partir daquela noite, comecei a receber convites para testemunhar em outras paróquias e grupos de jovens. Minha história se espalhou, primeiro em Milão, depois por toda a província e além. Eu não buscava visibilidade, só queria cumprir minha promessa. Cada vez que falava, via rostos iluminados pela esperança, olhos marejados e corações abertos à possibilidade de que Deus ainda age concretamente. Voltei a trabalhar, não mais como professora, mas em uma livraria católica no centro. Rodeada de livros sobre fé e espiritualidade, podia ajudar quem buscava orientação e, quando havia oportunidade, compartilhar minha história. Um dia, um rapaz de uns 20 anos se aproximou do balcão, perdido entre as prateleiras. Minha mãe tem câncer. Os médicos dizem que restam poucos meses. Sempre rezamos, mas sinto que não adianta. Respondi. Deixe-me contar uma história. Contei-lhe minha jornada menos do rosário à cura. Ele ouviu em silêncio, lágrimas nos olhos. Então, eu devo rezar? Perguntou. Sim, disse. A oração nunca é inútil. Pode trazer cura, paz, força para enfrentar o sofrimento e a certeza de que a morte não é o fim. Toda oração muda algo. Entreguei-lhe 1/3 de contas azuis da loja. Peça a intercessão, de Carlo Acutis. Ele conhece o sofrimento e agora, junto de Jesus, pode interceder por nós. O rapaz segurou o terço, olhou-me longamente, agradeceu e foi embora. Não sabia se sua mãe melhoraria, mas vi que algo havia mudado em seu coração. E isso, pensei, também é um milagre. Meses, e depois anos, se passaram desde aquele milagre, e minha recuperação permaneceu completa
e estável. Cada exame confirmava o que meu corpo já dizia. Eu estava curada. O lúpus havia desaparecido. O doutor Rossi documentou meu caso como exemplo de remissão espontânea e clinicamente inexplicável. Embora cauteloso, repetia sempre: Helena, o que aconteceu com você está além da ciência. Minha rotina diária passou a girar em torno da fé. Missa todas as manhãs, rosário todas as noites, o terço herdado da minha avó, gasto pelo uso, permanecia em minhas mãos. Adicionei uma devoção especial à Eucaristia, participando das adorações na primeira sexta-feira de cada mês. Diante do Santíssimo, sentia a mesma paz e presença daquela noite em que Carlo apareceu. Minha história chamou a atenção da diocese. Um bispo auxiliar de Milão entrevistou-me longamente, perguntando sobre a aparição, o milagre e suas consequências. Respondi com total honestidade, ciente dos procedimentos rigorosos da Igreja. Não sabia se meu testemunho seria reconhecido oficialmente como milagre atribuído a Carlo Acutis, mas isso pouco importava. Eu sabia o que havia vivido, e isso bastava. Um ano depois, em novembro, organizei uma noite dedicada a Carlo na minha paróquia. Assistimos a um documentário sobre sua vida, rezamos o rosário e depois compartilhei meu testemunho. A igreja estava cheia. Idosos que rezavam a vida inteira, adultos em busca de sentido e jovens atraídos pela figura próxima de Carlo. Depois, muitos vieram falar comigo. Uma menina de 17 anos, chorando, disse que havia parado de ir à missa por achar que fé era coisa de velhos. Mas ao conhecer Carlo, percebeu que a santidade pode ser vivida no cotidiano. Expliquei que ser santo não é ser perfeito, mas amar Jesus e tentar viver para Ele todos os dias, começando pela oração e pela missa. Nos 3 anos seguintes, minha vida mudou de formas que nunca imaginei. Não fiquei rica nem famosa, mas pude tocar vidas, levar esperança e testemunhar a presença de Deus. Vi pessoas voltarem à fé, jovens descobrirem a Eucaristia e doentes encontrarem força, menos mesmo quando a cura física não vinha. Passei a escrever reflexões e artigos para o boletim paroquial e revistas católicas. Todo 20 de novembro, aniversário do milagre, organizo uma vigília de oração em casa. Convidamos amigos e familiares, rezamos o rosário completo e compartilhamos testemunhos das graças recebidas ao longo do ano. A tradição cresceu menos na última vigília. Éramos 45 pessoas. A presença de Deus era palpável e muitos confessaram sentir uma paz inexplicável. Até minha irmã Rosa, antes uma crente silenciosa, tornou-se uma fervorosa promotora da devoção a Carlo, criando um grupo de oração para jovens em seu bairro. Ver sua transformação lembrou-me de que os milagres não mudam apenas corpos, menos mudam corações. Uma das maiores bênçãos desses anos foi conhecer outras pessoas que também receberam graças pela intercessão de Carlo Acutis. Em uma conferência em Roma, conheci uma mulher brasileira curada de um tumor incurável. Abraçamo-nos, chorando e com resemonãs, como irmãs na fé e no milagre. Conversamos por horas sobre como esses dons transformaram nossas vidas. E percebi que eu não estava sozinha. Carlo intercede por muitos em todo o mundo. Também desenvolvi uma devoção profunda à Virgem Maria. Carlo a amava com amor filial. E graças a ele, aprendi a Conrecla não só como mãe de Deus, mas como mãe pessoal, que cuida, intercede e guia. Cada Ave Maria que rezo agora tem um sabor íntimo, como falar com uma mãe que nos ama incondicionalmente. Nem tudo foi fácil, enfrentei ceticismo e descrença, até dentro da igreja. Alguns duvidavam da experiência. Como sabe que foi mesmo Carlo? Não foi uma alucinação ou efeito dos remédios? No começo isso me magoava, mas entendi que a fé não precisa da aprovação de todos. Eu sei o que vivi, sei que estava doente e agora estou curada. Isso basta. Também houve quem tentasse usar minha história para outros fins,
grupos que queriam explorar meu testemunho para atacar a medicina ou promover práticas duvidosas. Aprendi a dizer não, a proteger a integridade da minha experiência. Não foi fácil, mas foi necessário. Hoje, 4 anos após aquela noite de novembro, tenho 47 anos e me sinto mais viva do que nunca. Cada dia é um dom e uma oportunidade de amar, servir e testemunhar. Acordo com gratidão, consciente de que a vida devolvida a mim é um tesouro. Minha mensagem é simples e profunda. Nunca pare de rezar. Nunca deixe de acreditar na intervenção divina. Deus está vivo. Jesus está presente na Eucaristia. Maria intercede por nós, e os santos são nossos amigos e poderosos intercessores. O rosário não é mera repetição de palavras, é uma escada para o céu, como dizia Carlo, um modo de caminhar com Maria, pela vida de Jesus e abrir o coração a Deus. Cada vez que seguro o terço, sinto a mesma energia e presença daquela noite. Cada vez que recebo a Eucaristia, vejo com os olhos da fé o que Carlo me mostrou, que Jesus está vivo, presente e pronto para nos tocar e transformar. Cada vez que conto minha história, revivo o momento em que o céu tocou a terra no meu pequeno quarto em Milão. Minha vida mudou completamente, não só fisicamente, mas também na alma. Agora sei, com certeza, que a vida não termina com a morte, que há um paraíso nos esperando e que o amor de Deus é mais forte do que qualquer doença, sofrimento ou escuridão. Quando chegar a minha hora, não terei medo, porque sei que Carlo e todos os santos me acolherão diante de Jesus e, enfim, poderei agradiclos feis, a feis en ramem.